Olá você, seja bem-vindo a mais um programa da série Dicas Tributárias. Imagine que você foi pego pela Receita Federal em função daquelas situações que eu falei no vídeo passado. Você saiu do Brasil, mas deixou um pezinho aqui e a Receita Federal, por essa razão, bloqueou o seu CPF. Você sabe como agir? O que você deve fazer para resolver o problema? Vou contar para vocês uma história real de um caso que eu estou cuidando. Vocês vão ver que o negócio não é tão simples assim. Era uma vez uma pessoa física que deixou o Brasil em 2018, fez a comunicação de saída definitiva, entregou a declaração de saída definitiva no ano seguinte, mas, como eu falei nos vídeos passados, não fez a comunicação às suas fontes pagadoras aqui no Brasil. Então, não avisou seus bancos, onde tinha aplicações financeiras, conta corrente. E, para piorar, tinha um processo de aposentadoria que estava em curso. Depois que ele saiu, em 2019, a aposentadoria foi concedida e o INSS passou a pagar para ele pensões mensais. Ele também não avisou nada ao INSS sobre esse processo. O que aconteceu? No final daquele ano, o INSS fez um informe de rendimento e enviou para a Receita Federal. A Receita Federal fez o quê? Viu que tinha rendimentos tributáveis e não tinha declaração de imposto de renda, bloqueou o CPF desse rapaz. E aí se descobre sempre no pior momento. Ele vendeu um imóvel no Brasil e na hora de passar a escritura foram buscar uma certidão negativa de débitos fiscais e não conseguiram uma certidão negativa. Por quê? Porque o CPF estava bloqueado. E você vai ver a razão do bloqueio é a ausência da entrega de declarações, embora a pessoa tenha tido rendimentos tributáveis. Aqui a gente abre um parênteses para fazer uma crítica que não tem absolutamente nada a ver se eu estou com meu CPF bloqueado ou não, de me pedir de vender um imóvel meu, de fazer uma escritura. Mas os cartórios acabam, não sei por que razão, porque não tem nenhuma vinculação na lei que te proíba de fazer isso, os cartórios acabam não querendo passar a escritura por conta disso. Bom, então eu fui tentar resolver a situação. Quando você entra no site da Receita Federal com essa situação, a primeira coisa que a Receita Federal pede para você fazer, adivinha o que é? Entregar as declarações de imposto de renda dos anos anteriores. Coisa que não se deve fazer de maneira nenhuma. Porque se eu fizer isso, eu vou confessar que Receita, eu tenho rendimentos omitidos, ganhos no exterior que eu não declarei. E se eu faço uma declaração apenas para resolver essa questão, eu incorro num problema muito maior, porque ou eu tenho que declarar todos os rendimentos que eu tive no exterior para serem tributados no Brasil, ou não declaro nada. Faço uma declaração simples para resolver esse problema, resolvo um problema e crio outro. Porque certamente a Receita Federal, por conta daquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, de troca de informações entre países, de informações financeiras, a Receita vai ter acesso a que esse sujeito teve rendimentos financeiros no exterior e não declarou. Aí a situação dele começa a se complicar um pouco mais, que aí passa por omissão de receita, enfim. Bom, então o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Receita Federal, falei para eles sobre a situação, eles disseram assim, entrega a declaração. Eu falei assim, tá bom, mas como é que eu vou entregar a declaração de alguém que não é residente? Então, comecei um processo administrativo. Nesse processo administrativo, eu expliquei toda a situação e comprovando por documentação. Visto de entrada no país onde ele estava, visto de residência no país onde ele reside hoje, apresentação da declaração de saída definitiva do país, da comunicação da saída definitiva do país, da relação de emprego que ele tem lá fora, enfim, uma série de informações que levam a comprovar de que essa pessoa não é mais um residente no exterior. Então a Receita Federal teria que fazer isso. Sim, e também foi feita uma regularização em relação ao INSS. Foi mandada uma carta para o INSS dizendo, olha, esse rapaz não mora mais no Brasil. Abri um outro parênteses, uma coisa que eu não sei se vocês sabiam, mas também é muito interessante que principalmente os Estados Unidos tem sido aí o lugar de maior frequência que as pessoas saem do Brasil. Estados Unidos e Brasil têm um acordo firmado já há mais ou menos uns 3, 4 anos que permite que um aposentado americano vivendo no Brasil receba sua aposentadoria aqui e um aposentado brasileiro vivendo nos Estados Unidos receba sua aposentadoria lá.
foi eleita aí o Citibank como agente pagador dessa história, então é só comunicar ao INSS aqui que o INSS remete a aposentadoria para o Citibank lá fora e o Citibank faz chegar na conta que a pessoa indicar, e a mesma coisa vale para o americano. Bom, então também comunicamos ao INSS de que essa pessoa não reside mais no Brasil. Essa comunicação também tem um custo, que aí tem um outro absurdo também. Você colabora com a Previdência Social no Brasil a sua vida inteira, 30 e tantos anos da sua vida. Aí você se aposenta aqui e você tem o seu rendimento tributado nas normas do imposto de renda aqui. Perfeito? Perfeito, beleza, vai lá para aquela tabelinha progressiva, enfim. Agora você mudou para os Estados Unidos, ou mudou para fora do país, você comunicou ao INSS. E sabe o que acontece com a sua renda? Ela permanece tributada, mas só que ela vai tributada agora a 25%. E 25% sem qualquer dedução, não tem aquela coisa de deduzir a parcela, não tem, é 25% cheio. Isso é um tremendo absurdo. Essa história já foi objeto de ações judiciais no passado, porque não tinha uma previsão legal. Depois houve uma alteração na lei através de uma medida provisória que inseriu essa tributação lá também. Então hoje tem outra discussão judicial, que é uma discussão judicial baseada nos direitos. Eu vivi a vida inteira no Brasil, todo esse meu rendimento que eu estou tendo foi gerado por ações que eu pratiquei no Brasil, então por que eu vou ser tributado de uma forma diferente? Bom, voltando então de novo lá a Celima de como é que eu resolvo esse assunto, eu não teve resultado até agora. Entramos com um processo administrativo, abrimos um processo administrativo, entregamos toda a documentação, fizemos uma argumentação bastante parruda de tudo isso, mas a Receita até agora não se manifestou. E caso ela não se manifeste e ele continue tendo prejuízo, a gente conseguiu resolver o assunto da venda da casa, mas se ele continuar tendo restrições em relação a isso, aí eu não vejo outra razão, outro motivo, ou aliás, outra medida a tomar, que não seja entrar com um mandato de segurança para que a autoridade que está aí coagindo a livre movimentação dessa pessoa no Brasil tome a atitude que deva tomar. Então assim, é isso, é por isso, como diz lá o velho ditado, é muito melhor prevenir do que remediar. Então, de novo, eu reforço o conselho que eu sempre dou, saiu do país, traga a sua comunicação de saída definitiva, traga a sua declaração e avise a todo mundo que você não é mais residente. Se você é aposentado, avise ao INSS, se você tem contas bancárias, avise ao seu banco, se você tem alguma fonte de renda aqui no Brasil, como por exemplo você tem imóveis alugados, avisa também a pessoa que paga o aluguel para você. Então, não deixe um pedacinho do lado de fora, não deixe nada que permita a Receita Federal levantar dúvida em relação ao seu real domicílio fiscal, porque isso vai te trazer um problema, e um problema que depois é difícil de consertar. Você vai ter que incorrer com custos que você não teria se você tivesse feito tudo da forma que deveria ser. Beleza? Bom, essa é a dica dessa semana. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse assunto, eu estou à disposição para ajudá-los. Meus dados estão aqui embaixo. E vamos falando. Uma boa semana para vocês, que Deus vos abençoe e nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau.